Já sei o que você deve estar pensando. Em cães, não é? Consequentemente, você se lembra de lobos, raposas, coiotes, todos animais associados a locais como Europa, Ásia e América do Norte, por exemplo. Mas você já parou para pensar sobre os canídeos da América do Sul? Bom, se você logo pensa no lobo-guará, você está no caminho certo. Mas os canídeos endêmicos daqui são muitos. Pode-se inclusive dizer que a América do Sul é o local com maior diversidade de canídeos do mundo. Os canídeos podem ser classificados em 16 gêneros e 36 espécies. São tantos canídeos que quase não há locais no mundo em que eles não habitem. Ok, de todos esses locais, a América do Sul é o local com maior diversidade. Mas o que isso significa? Qual é a história biogeográfica desses canídeos sul-americanos? Será que podemos dizer que seu centro de origem é na América do Sul, então? Não, como tudo na vida não é tão fácil assim. Acredita-se que o clade dos canídeos teve sua origem há cerca de 40 milhões de anos no Eoceno, na América do Norte. Sim, na América do Norte. Mas calma, vamos contar essa história direito. Há muito tempo atrás, viviam os ancestrais dos canídeos que encontramos hoje. Devido a vários eventos de radiação, a família dos canídeos pode ser dividida em 3 subfamílias: Sperocinonini, Borofagini e Canini. E surpresa, surpresa, só os canini continuam vivos hoje. Vamos entender isso melhor em uma escala temporal. Uma espécie pertencente a esta subfamília dos sobreviventes é do gênero Eucion, que colonizou a Ásia pelo Estreito de Bering há mais de 6 milhões de anos, e sim, continuou a colonizar a Europa depois. Mais tarde, cerca de 3 milhões de anos depois, bem mais tarde, é quando há registros fósseis dos canídeos sul-americanos. Vamos fazer um parêntese aqui e ressaltar uma coisinha importante. Estamos falando de um grupo monofilético. Se vocês olharem nessa árvore filogenética, vocês podem ver que o ancestral comum do grupo data de cerca de 4,3 milhões de anos atrás. Mas o que isso significa para a história biogeográfica do grupo? Essa é uma ótima pergunta e para tentar entender um pouquinho de por que essa data é importante, precisamos de novo visitar nossa figura dos tempos geológicos. Sabe o que aconteceu em torno dessa época? O Grande Intercâmbio Americano. O nome já diz tudo, né? Foi a troca de fauna terrestre e de água doce entre as Américas. E sabe qual foi o pico desse grande intercâmbio? Se você chutou a formação do Istmo do Panamá, parabéns! E sabe quando isso aconteceu? Entre 2,7 e 3,6 milhões de anos atrás. Ok, alguns aninhos depois da idade dos ancestrais dos canídeos sul-americanos. Mas ainda assim, defende-se que houveram vários eventos de colonização dos canídeos da América do Norte e da América do Sul, fato suportado, por exemplo, pelaquela grande diversidade que discutimos antes. Inclusive, há hipóteses que sustentam que a primeira diversificação do nosso grupo monofilético tenha acontecido na América do Norte. Sim, há fósseis de ancestrais dessas duas linhagens principais de canídeos na América do Norte datadas antes do surgimento do Istmo. Daí, durante o intercâmbio das Américas, nossos canídeos teriam se tornado verdadeiramente sul-americanos. Agora, observe novamente a figura. Interessante, não? E olha isso, 3 bilhões de anos e boom! Olhe como esses canídeos se diversificaram. Apesar da recente colonização, nossos amigos sul-americanos se diversificaram e ocuparam todo o continente muito rapidamente. O Licalops, você deve conhecer um dos representantes deste gênero pelo nome de raposa andina. Ainda não? Olha uma fotinha. Bom, esse gênero ocupou vários habitats diferentes por todo o continente em apenas 1,3 milhões de anos. Essa diversificação foi seguida por uma diferenciação morfológica e ecológica. Agora imagine todos os diferentes ecossistemas da América do Sul. Imaginou? Muitos, né? Podem ser úmidos e frios, como o sul do Chile e Argentina, quentes e secos, como o deserto do Atacama, úmidos e quentes na Amazônia, ou de altas altitudes, como a Cordilheira dos Andes. Você acha que há uma relação entre os grupos filogenéticos dos canídeos da América do Sul e o nicho climático? Pois não há. Espécies proximamente relacionadas podem ter tolerâncias climáticas muito distintas. Assim, divergências em tolerâncias climáticas podem ter contribuído para a especiação do grupo e sua dispersão no continente. Pois bem, esse é o panorama geral. Para sua grande felicidade, ainda não acabamos. Vamos explorar o caso de biogeografia de duas espécies sul-americanas, o curioso caso do emblemático lobo-guará e a triste história do lobo dos Malvinas. Bom, você provavelmente conhece essa emblemática espécie, mas você sabia que ele é provavelmente um sobrevivente da megafauna sul-americana? Pois é, vamos contar essa história direito. Há muito tempo atrás, aproximadamente 11,7 mil anos, houve a extinção da megafauna. Mais de 90 gêneros e ordens inteiras de grandes mamíferos foram extintas. Você deve estar se perguntando, mas por que isso aconteceu? Há várias hipóteses, mas duas são mais aceitas. A primeira foi culpa dos humanos.
E a segunda foi culpa das mudanças climáticas na época. E por que grandes mamíferos? Algumas possibilidades são: humanos poderiam preferir animais maiores, então caçavam mais esses grandes mamíferos, e aqui estes mamíferos se reproduzem mais lentamente e com um número menor de filhotes. E um ponto importante para a nossa história: as extinções foram concentradas em espécies que viviam em áreas abertas. Alguns fatos sobre o lobo-guará. Eles se reproduzem uma vez por ano, possuem de 2 a 3 filhotes de cada vez e vivem no cerrado. Qualquer semelhança não é mera coincidência nesse caso. E sabe o que mais? A tese de doutorado de Júnior de 2008 traz alguns fatos importantes para continuarmos a contar essa história. Ele fez um estudo sobre a diversidade genética do lobo-guará. E sabe o que ele encontrou? O lobo-guará parece ser o canídeo com a menor diversidade mitocondrial. Essa diversidade baixa seria explicada por uma população ancestral bem pequena e recente, indicando assim que essa diversidade foi fortemente afetada durante as mudanças climáticas no Quaternário. Essa população teria que ser pequena o suficiente para explicar o sinal de bottleneck encontrado pelo pesquisador até mesmo em losse nuclear. Júnior e colaboradores fizeram um modelo de distribuição do lobo-guará que data esta pequena população ancestral de lobos no período interglacial do Quaternário. Curiosamente, esse período pode ser caracterizado pelo clima favorável à expansão de florestas e, consequentemente, supressão de áreas abertas. Com o passar desse período interglacial e o começo do período glacial, a queda de temperatura e outras mudanças no clima favoreceram o aumento das áreas de cerrado, aumentando as possibilidades de habitat do lobo-guará, evento que deixou uma marca genética bem clara. Os autores concedem que essa perspectiva sobre as mudanças na vegetação não deve ser a única considerada. Porém, para o lobo-guará, estes eventos parecem ter sido as principais causas para a diversidade genética encontrada nessa emblemática espécie. E agora, o último, mas não menos importante caso que contaremos. Era uma vez um grupo de canídeos na costa sul da Argentina. O sul da Argentina pode ser muito frio, mas na época que essa história aconteceu, o clima era muito mais frio. Tão frio que o nível dos oceanos era cerca de 130 metros abaixo do que são hoje, expondo áreas continentais antes cobertas por água. O gelo cobria partes dos oceanos e andar sobre a água congelada não era novidade. Um dia, nosso grupo de canídeos buscava sua refeição. Quem sabe uma foca ou um pinguim não seria encontrado? Para esse grupo, era comum as buscas por alimento nessas águas congeladas marinhas. Nesse dia, porém, parte da plataforma gelada em que se encontravam se separou do restante, e a corrente marinha os levaram até uma ilha. Estamos falando das Falklands. Devido ao baixo nível do mar na época, a ilha era 4 vezes maior do que ela é hoje. Pequeno parênteses na história. Alguém se lembra da aula de dispersão e de biogeografia de ilhas? Pois é, outra semelhança que não é mera coincidência. Nosso grupo de canídeos se reproduziu na ilha, sobreviveu e encontrou alimento. A população desses animais na ilha cresceu e tudo estava ok, mas como toda boa história, a calmaria não dura para sempre. Os humanos chegaram. Inclusive, um humano muito conhecido por nós, Darwin. Olha só como ele descreveu o nosso grupo de canídeos. Darwin até adivinhou o final da nossa história, que infelizmente é um drama sem final feliz. Os lobos, ou raposa das Falklands, foram extintas em 1876. Ok, não vamos terminar esse vídeo tão tristemente, vamos contextualizar esse grupo dentro dos canídeos. Na filogenia você pode ver a espécie que estamos falando e seu grupo irmão. A população ancestral dessas duas espécies teria uma parte se dispersado para as Falklands e parte permanecido no continente. Note que ambas estão proximamente relacionadas ao lobo-guará. Uma curiosidade agora. A origem dos lobos das Falklands é um mistério há mais de 320 anos. Mas sabe o que é mais curioso? Não há nenhum outro mamífero terrestre nas ilhas. E agora a pergunta que não quer calar. Se o nível do mar estava mais baixo e a distância até as ilhas era curta o suficiente para a travessia dos ancestrais do lobo das Falklands, por que outros mamíferos terrestres não se dispersaram para lá também? Há algumas hipóteses, incluindo a de que haviam sim outros mamíferos terrestres e que eles foram extintos sem deixar registro fóssil. E é com essa pergunta que finalizamos nosso vídeo. Falamos um pouco da origem e biogeografia dos canídeos sul-americanos e, em especial, 2 casos que chamaram muito nossa atenção. Muito obrigada!